5 pessoas desaparecidas que foram encontradas vivas. Parte 3. Neste vídeo, Fact Faction apresenta mais 5 casos de pessoas desaparecidas que foram localizadas vivas. Esta lista apresenta uma pessoa com demência, longos períodos de cativeiro e alguns finais felizes bem-vindos. Em 4 de junho de 2002, Elizabeth Smart, 14 anos, foi dormir normalmente na casa com seus pais e 5 irmãos em Salt Lake City, Utah. Nas primeiras horas da manhã seguinte, ela foi sequestrada por um homem que entrou ilegalmente em sua casa. Ela dividia o quarto com sua irmã de 9 anos, Mary Catherine, que, de forma perturbadora, ouviu toda a cena acontecer enquanto fingia estar dormindo. Assustada, ela apenas ouvia com medo enquanto sua irmã era arrastada para longe. Em um depoimento que descreveu o crime de forma assustadora, Mary Catherine contou aos repórteres que o sequestrador, embora estivesse armado com uma faca, falava suavemente, era bem vestido, metódico e até educado. Quando Mary Catherine se sentiu segura, contou aos pais o ocorrido. Eles acharam que ela estava tendo um pesadelo e buscaram a filha, mas Mary Catherine disse: "Vocês não vão encontrá-la. Um homem veio e a levou. Ele tinha uma faca." Após descobrirem a verdade, a família procurou a polícia e iniciou a busca pelo sequestrador, oferecendo recompensa de $250 mil. Durante 4 meses, todas as buscas foram infrutíferas. Em outubro, Mary Catherine disse que a voz ouvida no sequestro era familiar. A família Smart era conhecida por ajudar desempregados, permitindo que trabalhassem em sua casa. Um dos homens, chamado Emmanuel pela família, supostamente tinha a voz igual à do que levou Elizabeth. A polícia divulgou um retrato falado desse homem ao público. Pouco depois da divulgação do retrato falado, a polícia foi contatada por uma família Mitchell, que afirmou que esse homem era um membro da família deles, Brian David Mitchell. Após o início das buscas, ele foi achado viajando com Elizabeth Smart, disfarçada com peruca grisalha, óculos escuros e véu. Ele estava acompanhado da esposa, Wanda Barzi. Os policiais interrogaram o grupo e reconheceram Elizabeth. Ela estava com a dupla há 9 meses. Tanto Mitchell quanto Barzi foram posteriormente presos. Nos julgamentos, Mitchell teve comportamento estranho, e muitos profissionais diziam que ele não podia ser julgado por psicose e outros problemas. Durante uma audiência, ele gritou com um juiz, obrigando-o a citar: "Abandone essas vestes e ajoelhe-se no pó." Muitas de suas afirmações e comportamentos estavam relacionados ao seu fanatismo religioso cristão, sobre o qual ele frequentemente pregava nas ruas ao longo de sua vida. Após ser libertada, Elizabeth revelou detalhes perturbadores sobre seu tratamento. Mitchell, seguindo suas crenças, escrevia escrituras e pedia que Elizabeth as lesse em voz alta. Ele também rezava para que os dois tivessem relações sexuais antes de estuprá-la, às vezes várias vezes ao dia. Durante todo o período de 9 meses, Mitchell acreditava que ele era o soldado escolhido para lutar contra o anticristo. Durante meses, Elizabeth ficou presa na floresta perto de Salt Lake City, sendo constantemente molestada, agredida e tratada como escrava. No dia do sequestro, Elizabeth foi obrigada a participar de uma cerimônia de casamento improvisada, tornando-se a segunda esposa de Mitchell, que planejava ter 7 esposas. 6 semanas após o sequestro, Elizabeth falou com Mitchell sobre sua prima de 15 anos. Mais tarde, Mitchell tentou invadir a casa da prima para sequestrá-la. Ele não conseguiu. Elizabeth muitas vezes ficava acorrentada a uma árvore por dias, sem comida. Durante quase todo o sofrimento, ela ficou com os sequestradores na floresta. Durante os 9 meses, ela ouviu seu tio chamá-la em uma de suas buscas de rotina. Com medo de Mitchell machucar sua família, como já ameaçou, ela estava aterrorizada demais para gritar ou chamar essa atenção. Ela evitava gritar por ajuda por hábito, apavorada com as possíveis consequências para sua família. Nas raras ocasiões, eles iam para outro lugar. Elizabeth teve que usar um lenço na cabeça em uma dessas visitas à biblioteca da cidade. Um policial que suspeitava que a garota de lenço fosse Elizabeth aproximou-se de Mitchell. Mitchell convenceu o policial de que ela era sua filha. Em novembro de 2009, Wanda Barzi foi condenada a 15 anos por seu papel no sequestro.
Brian David Mitchell foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Elizabeth agora está felizmente casada, tem 2 filhos e frequentemente fala publicamente sobre sua aprovação. Adotado aos 4 anos após ser colocado em um orfanato aos 6 meses, Steve Carter não via motivo para buscar seus pais biológicos. Mas ao ver uma foto em um site de crianças desaparecidas, ficou chocado com a descoberta. Uma imagem composta de uma criança desaparecida era muito parecida com ele. Essa pessoa, chamada Marks Panama Moriarty Barnes, estava desaparecida há 34 anos, mas agora ele foi encontrado e também se encontrou. Após a investigação, Steve descobriu que era o próprio Marks e que sua mãe biológica o sequestrou quando ele tinha 6 meses. Ela disse que estava indo à loja, mas nunca voltou. Sofrendo de doença mental, essa foi a segunda vez que ela desapareceu com o filho. Na primeira vez, ela retornou após um tempo. Na segunda vez, 3 semanas depois, o pai biológico de Steve registrou o boletim de desaparecimento, sem sucesso. Ele também procurou na ilha do Havaí, onde os 3 moravam, mas não conseguiu encontrar seu filho desaparecido. Sem o pai saber, a mãe de Steve levou o filho para a casa de um desconhecido. Quando as autoridades intervieram, Steve foi levado para um lar a apenas 50 quilômetros de onde morava com os pais. Sua mãe foi internada em um hospital psiquiátrico. Ela desapareceu alguns dias depois e não foi mais vista desde então. Apesar de Steve ter tido uma vida feliz com seus pais adotivos, ele diz que certos detalhes sempre causaram suspeitas, como sua certidão de nascimento ter sido feita quando ele já tinha 1 ano. Com o DNA confirmando sua identidade, Steve ligou para a meia-irmã mais velha. Ela admitiu que achava que seu irmão estava morto. Apesar disso, ela incentivou a polícia de forma otimista a continuar a busca, o que levou à publicação de imagens online. Steve encontrou uma dessas imagens. Se não fosse pela insistência dela, Steve Carter ainda estaria ignorando sua verdadeira identidade. Em 10 de junho de 1991, Jas Dugar, 11 anos, foi sequestrada voltando da escola. Raptada logo em frente à sua casa em South Lake Tahoe, Califórnia, ela passou 18 anos em cativeiro. Foi rebatizada como Alyssa e mantida em um barracão nos fundos da casa de seu sequestrador. Seus sequestradores eram Philip Garrido, um estuprador condenado, e sua esposa, Nancy. Eles a transportaram por quase 200 quilômetros até a casa deles em São Francisco. Em quase 2 décadas de cativeiro, Stacey foi repetidamente estuprada e torturada. Imediatamente após sequestrá-la, Garrido forçou Dugar a tomar banho com ele. Ela estava usando algemas, que continuou a usar durante sua primeira semana com o casal. Garrido explicou depois para Dugar que anjos demoníacos haviam permitido que ele a levasse e que ela estava lá para ajudá-lo com seus problemas sexuais. Ele dizia ser servo de Deus. Ele também mantinha um blog religioso e insistia que era capaz de controlar o som com a mente. Durante crises de uso de metanfetamina, Garrido fazia JC tentar ouvir as vozes que ele escutava em sua cabeça. Ele vestia JC e a fazia recortar imagens de revistas pornográficas. Garrido e sua esposa, em 2 ocasiões, deram gatinhos para Jace, que depois desapareceram sem explicação. JC também não tinha permissão para escrever ou dizer seu nome durante a maior parte de seu sofrimento. Após 3 anos de cativeiro, JC foi libertada das algemas, mas continuou presa em um quarto trancado. Ela foi informada que poderia estar grávida. Ela deu à luz uma criança aos 14 anos e outra aos 17 anos. Ambos foram fruto dos repetidos estupros de Garrido. Garrido instruiu Jace a dizer às filhas que, na verdade, elas eram suas irmãs mais novas. E todas as 3 deveriam se referir a Nancy como mãe. Jace ocupou-se no restante do cativeiro cuidando das filhas. Apesar das mudanças nos aposentos ao longo dos anos, elas viveram principalmente em uma área no quintal, com barracões, tendas e cerca alta. Um desses barracões era a prova de som e era usado por Garrido para escrever, cantar e gravar músicas religiosas e faixas românticas de música country. Em agosto de 2009,
mais de 18 anos após sequestrar J.C. Garrido, visitou um escritório do FBI com um ensaio de 4 páginas, alegando que havia descoberto os segredos para ajudar pessoas tentadas por crimes sexuais. No mesmo dia, ele foi a um escritório da Universidade da Califórnia com as 2 filhas de J.C. Ele solicitou um evento religioso especial sobre suas descobertas. A suspeita deles aumentou, e a polícia se envolveu antes de encontrar Jaycee e suas filhas. Quando questionada pela primeira vez, Jaycee disse fugir de um marido fictício e chamou Garrido de Salvador. Ela continuou usando a identidade falsa de Alyssa e afirmou à polícia que Garrido era, abre aspas, um homem mudado, mesmo com condenações anteriores por crimes sexuais. Ela também contou à polícia que Garrido era, abre aspas, bom com seus filhos. Após mais questionamentos, a verdade ficou evidente. Após sua prisão, Garrido continuou insistindo que é um homem mudado, escrevendo muitos documentos relacionados à reabilitação de esquizofrênicos, alegando que suas ações anteriores foram repugnantes. Ele disse aos repórteres que o resgate de Jaycee é, abre aspas, uma história poderosa e comovente. Nancy e Philip Garrito foram condenados à prisão perpétua. Jaycee continua criando suas filhas, que, tão doutrinadas pelo cativeiro, choraram ao saber da prisão do pai. Jaycee e sua história foram tema de muitos documentários e de 2 autobiografias. Quando Gregory Jean Jr., de 9 anos, visitou seu pai em Atlanta em 2010, ele nunca mais voltou. Sua mãe o declarou desaparecido, mas a assistência à criança não sabia onde procurar. Eles não informaram a polícia sobre o desaparecimento. A mãe também se recusou a notificar a polícia, aparentemente porque tinha medo de fazê-lo. Acredita-se que ela seja uma imigrante do Haiti e pode ter temido uma possível deportação caso entrasse em contato com a polícia. Gregório foi encontrado atrás de uma parede falsa em um armário da casa que visitara 4 anos antes. Durante todo esse tempo, ele foi mantido em cativeiro por seu pai e sua madrasta e tratado como um escravo. Era obrigado a limpar a casa e o quintal e frequentemente apanhava com um bastão. Apesar do tratamento inicial não ter sido tão chocante, a situação piorou com o tempo. O casal supostamente manteve Gregório para evitar ter que pagar pensão alimentícia. Aos 13 anos, quando foi descoberto, ele disse aos repórteres: qualquer coisinha e eu levava uma surra. Minha madrasta me fazia copiar palavras do dicionário no caderno toda manhã. Se eu não concluísse as palavras até 8h45, não recebia comida no café da manhã. E se eu não tivesse terminado até o meio-dia, eu não comeria nada no almoço. Gregório era obrigado a dormir na garagem com um cobertor fino, enquanto seus meio-irmãos tinham uma vida confortável dentro da casa. Ele também foi proibido de comemorar o Natal como punição por falar. Ele era privado de comida, espancado e humilhado, e muitas vezes era forçado a usar um balde como banheiro. A família supostamente o via defecar com frequência. Em outro momento, ele foi despido e obrigado a usar fralda. Ele conta que chorava quase todas as noites, mas ainda esperava ser resgatado pela mãe. Gregory conseguiu se salvar ao enviar um pedido de amizade no Facebook para sua mãe, o que a alertou sobre seu paradeiro. Ele então conseguiu ligar para sua mãe, que entrou em contato com a polícia. O pai e a madrasta de Gregory foram acusados de crueldade infantil e cárcere privado, mas ele pediu misericórdia por eles. Ele disse aos repórteres: eu só quero ser livre para viver minha vida e deixar que eles vivam a deles. Gregory agora está vivendo feliz com sua mãe novamente. Robert McDonald, de 73 anos, desapareceu de sua casa em Maine em maio de 2013 e as buscas começaram quase imediatamente. O homem com demência não foi encontrado nas buscas na floresta, que usaram cães farejadores e um helicóptero com infravermelho. 14 horas depois, uma equipe de notícias se preparou para reportar o desaparecimento dele, esperando que o público pudesse ajudar. Pouco antes das filmagens, um homem se aproximou casualmente da equipe com as mãos nos bolsos. Inacreditavelmente, esse homem era o próprio Roberto, que conversou com os repórteres e confirmou sua identidade. We won't. How are you?
Yeah. No vídeo, ele afirma aos policiais que não está machucado e se sente seguro. Acredita-se que ele entrou na floresta, se perdeu e retornou só no dia seguinte. Roberto não se lembra do motivo de ter saído de casa nem de onde dormiu. Um familiar disse que pensam em dar um rastreador sistema de posicionamento global para localizá-lo caso saia de novo. As autoridades afirmam que estavam confiantes de que acabariam encontrando Roberto, embora ele mesmo tenha poupado esse trabalho ao voltar por conta própria. Well, sometimes timing is everything, Aaron and Shannon, and good news and a happy ending right now. The gentleman behind us you're looking at, that is Robert McDonough. We were doing our last live shot at the bottom of the hour, and we saw a gentleman just kind of walk up behind us, and he identified himself as Bob McDonough. Of course, wardens say he has dementia here, and he's been missing for the last 16 hours. So we, of course, will have much more on this tonight on News 8 at 6 and our website at WMTW.com. So we'll send it back to you on that happy note here from Wilmington. Thanks for watching. Please remember to leave a rating and subscribe if you haven't already.